Glória a Deus. Olá, estamos de volta mais uma vez com a série de vídeos onde estaremos falando sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os sinais, os acontecimentos, como se dará a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, os sinais. Desde já eu gostaria de agradecer a você que está aqui conosco, nos acompanhando nestes momentos de reflexão, principalmente de examinar as Escrituras, porque Jesus disse que nela contém a vida eterna e é ela que testifica de mim, disse Jesus. Nós paramos no segundo ponto que nós deixamos em aberto, que iríamos falar, falando sobre a certeza da vinda de Jesus. Porque muitos têm essa promessa como por tardia, né? Que Jesus prometeu em sua palavra que viria e até agora não se cumpriu. Muitos têm abandonado a fé, apostatado da fé, deixado os caminhos do Senhor e seguindo o seu próprio curso. Mas que você que está aqui nesta manhã possa continuar firme e forte. Eu vou citar, quando der a base dos versículos, eu vou citar somente os versículos, porque se eu for recitar, falar todos os versículos aqui, o vídeo já ficaria muito grande. E eu não quero que o vídeo fique muito grande para que seja algo compreensível e interativo. No máximo 10 minutos de vídeo está excelente. E aí já é uma forma de você criar o desejo de ir lá e pesquisar os versículos bíblicos. É só você pegar uma caneta, um papel e anotar. Vamos lá. A certeza da vinda de Jesus, né? Existem algumas evidências da certeza dessa vinda de Jesus. E qual é a primeira evidência? A primeira evidência é que ele mesmo afirmou que voltará para buscar os seus. Jesus, ele mesmo afirma que ele voltaria para buscar os seus. Essa primeira evidência se encontra no livro de João, capítulo 14, o verso 3. Eu vou ser bem incisivo quando falar os versículos, que é para você anotar. Repetindo, João 14, verso 3, Apocalipse 22, verso 20. Então, dentre vários outros textos, destaquei esses dois para que você observe. A segunda evidência é que os santos anjos de Deus afirmaram que Jesus voltará. Você lembra lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo de número 11? Então, observamos aqui quando Jesus estava reunido com seus discípulos e com muitas outras pessoas, quando Jesus foi elevado, ocultado em uma nuvem, os anjos descem e disse: Varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma, um dia ele voltará. Então, e a gente sabe que os anjos, eles não mentem, né? Os anjos, eles não mentem. Aquilo que Deus mandar para que eles execute, Deus dá uma ordem para que ele execute e ele fala da forma em que ele foi ordenado. A terceira evidência, que são os sacros escritores da Bíblia, movidos pelo Espírito Santo, afirmaram que Jesus voltará, né? Homens inspirados que escreveram os textos sagrados inspirados por Deus para assim escrever a sua palavra. Eles foram inspirados por Deus e eles anunciaram que Jesus voltará. Está lá em João 19, 25, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28.
Então, vamos para a quarta evidência da certeza da vinda de Jesus. A quarta evidência é que os sinais que ora se cumpre segundo as profecias da Bíblia atesta que Jesus virá. Então, os sinais são uma prova, uma evidência atestando o seu cumprimento, que Jesus virá. Onde está escrito isso, irmão? Mateus capítulo 16, versículo 3, Mateus 24 e o versículo 3. A quinta evidência é o testemunho constante da ceia que o Senhor ordenou nas igrejas. Assegura que ele virá. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque ele ordenou à igreja que celebrasse a ceia do Senhor, anunciando assim a volta dele. Ele diz: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então, um dos sinais, uma das evidências, da vinda de Jesus Cristo, da certeza, é a celebração da ceia do Senhor, porque anuncia sua morte e ressurreição e anuncia até que ele venha. Então, eu quero que você saiba claramente que a vinda de Jesus, ela vai abranger um período de certa extensão. É um evento em duas fases bem distintas. Como veremos em pormenores, ainda neste estudo que nós estamos fazendo aqui. Então veja que na primeira fase, ele virá para os seus. Está lá em João 14, verso 3. Na segunda, ele virá com os seus. Na primeira, ele virá para os seus, que é o arrebatamento da igreja. Mas não é duas vindas. Eu quero que você entenda isso. Jesus não vai vir duas vezes, ele vem uma vez só. Ele vem arrebatar a sua igreja, vai ter lá as bodas do Cordeiro, né? A igreja passará 7 anos com o Senhor, mas na segunda. Então, como veremos, pormenores ainda nesse estudo, na primeira fase ele virá para os seus, que é o arrebatamento da igreja. Está lá em João capítulo 14, verso 3. Na segunda, ele virá com os seus, ou seja, ele virá com a igreja e com os seus anjos. Está lá em Zacarias 14, 15, parte B, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, Judas, versículo 14. Então vamos lá dar uma explicação melhor sobre isso. A primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, como já falamos. A segunda, ele voltará em glória, que é a sua revelação pública, sua manifestação ou aparecimento visível a Israel e às demais nações. Ou seja, Jesus ele vem arrebatar a sua igreja, é uma vinda só. Ele arrebata a sua igreja, nós se encontraremos com o Senhor nos ares, teremos lá as bodas do Cordeiro, estaremos em festa, estaremos ceando com ele. Enquanto isso, a terra estará em grande tribulação. Quando se cumprir os planos, as profecias e a palavra que está lá contida em Apocalipse, aí Jesus continua descendo, porque ele já estará nos ares. A Bíblia diz que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Agora, essa dimensão nos ares, não sabemos onde será, mas ele voltará em glória com a sua igreja publicamente. Então, entre o arrebatamento e a revelação de Jesus, decorrerá um período de 7 anos, segundo as Escrituras, como já falamos aqui. Muitos fatos estupendos estarão acontecendo na terra, que é a semana de anos mencionada lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. É bíblica a expressão semana de anos, segundo Gênesis capítulo 29, verso 27 e Levítico 25, verso 8.
que os dias podem vir significar anos, você tem que ver para você entender lá em Ezequiel, está lá no capítulo 4, versículo 7. Agora, amados irmãos, eu quero que você veja que o fato da vinda de Jesus abranger esse período de 7 anos não deve construir problema para ninguém. Por quê? Porque lembrando-nos de que seu primeiro advento levou mais de 30 anos, conforme expomos acima no arrebatamento. Jesus vem secretamente para a igreja. Na revelação, ele vem publicamente para Israel e as demais nações, consoante o que está predito lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 30. Porém, mesmo que se compreenda muito sobre a vinda de Jesus, ela encerra detalhes que somente serão revelados e compreendidos quando esse glorioso acontecimento ocorrer, que é um mistério, né? É o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, que certos eventos da vinda do Senhor interpenetram-se ou se sobrepõem. Às vezes os estudamos em pontos separados. Para quê? Para facilitar na marcha dos acontecimentos. Então, a divisão desses assuntos em um ponto distinto do livro dá a impressão de que há um limite divisório no tempo entre eles. Considerando distintas essas manifestações na sua primeira e segunda vinda, podemos dizer que, número 1, que em Belém ele veio como o Messias Salvador do mundo. Nos ares, ele virá como um noivo para a sua igreja, e no Monte das Oliveiras, ele virá como juiz e rei para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Então, o que aprendemos aqui, neste momento de examinar as Escrituras? Aprendemos que a vinda de Jesus é uma certeza. Então, falamos aqui de algumas evidências. Que evidências foram essas? Evidências que, número 1, que Jesus mesmo afirmou que ele voltaria. A número 2, que os santos anjos afirmam que Jesus voltará. A terceira evidência, que sacros escritores movidos pelo Espírito Santo afirmam que Jesus voltará. A quarta evidência, que os sinais que se cumprem segundo as profecias da Bíblia atestam que Jesus voltará. As profecias contidas estão atestando as evidências que ele voltará. E a Santa Ceia, quando ela é celebrada, ela anuncia a morte e a ressurreição até que ele venha. Então, é uma certeza. Aprendemos também que ele, na sua volta, ele virá uma vez só, mas de duas formas distintas. A primeira, arrebatando a sua igreja, não é duas vindas, é uma vinda só, mas de duas formas distintas, para arrebatar a sua igreja. Depois ele vem com a igreja e os anjos em glória com os seus, para fazer o quê? Para julgar a terra, para salvar a Israel. Então, isso nós aprendemos neste momento de examinar as Escrituras, que a vinda do nosso Senhor é uma certeza. Amém? Se você tem aí aprendido, tem entendido, anota os versículos para que assim você não perca o andamento do conteúdo que nós estamos aqui anunciando. Eu gostaria de te agradecer pela sua paciência, pelo desejo por esse assunto que você tem adquirido, e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer, como vai ser, de que forma vai ser, o que nós devemos fazer para ser arrebatado. Então fica aqui comigo e continua assistindo os nossos vídeos. Eu gostaria de te abençoar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre de todo mal, que os olhos do Senhor estejam sobre ti, que o rosto do Senhor esteja sobre ti e que Ele te dê a paz.
Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Então, como eu já tinha dito, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Deixarei o link do primeiro vídeo que nós realizamos falando sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Vou deixar o link aqui na descrição. Aí você vai lá onde tem escrito descrição, clica lá, você vai ver o link e você vai assistir. Se você perdeu a primeira aula falando sobre a vinda de Jesus e os sinais da vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, que você possa continuar assistindo nossos vídeos. Você que tem se inscrito em nosso canal, muito obrigado. E você que chegou até aqui, fica aqui conosco, se inscreva, clica aí no botão, no sininho para receber todas as notificações. E fica aqui para aprender conosco a palavra de Deus. O canal Pregações Elinaldo, Pregações 1, tem como por base examinando as Escrituras de forma simples, mas também de forma profunda, para que você compreenda o que a palavra, as profecias, ela diz. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. E vem com o Examinando a Escritura.